Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, aos irmãos de casa, sejam também muito bem-vindos à casa do Senhor. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela bênção e pela graça que nos concede para podermos estarmos juntos, unidos num só amor, numa só fé, numa só convicção, a fim de que possamos nos aperfeiçoar e nos achegar cada vez mais a Ti. Que a Tua alegria, que a Tua paz, que a Tua bênção esteja em nossos corações, nos ajudando, ó Deus, para que venhamos conseguir sermos melhores a cada dia, mudarmos naquilo que se faz necessário. E a Tua graça e o Teu Espírito venha crescer em cada um de nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças ao bom Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 1. É bem curtinha. Se você depois quiser ler em casa, esse capítulo fala da parábola do semeador, mas eu quero chamar apenas a atenção aqui aos primeiros versículos, que trabalham uma questão bastante importante dentro dos ensinamentos de Cristo, né? Lá na segunda temporada, onde nós vimos as parábolas de Cristo, lá nós estudamos também a parábola do semeador e todas as outras. São cerca de 30 parábolas que Cristo deixou, trabalhando diversos ensinamentos. Mas eu quero chamar aqui a atenção apenas nesses primeiros versículos, aqueles que não têm a sua Bíblia, está aí no telão, para todos os irmãos poderem acompanhar, que assim nos diz. Olha só, e aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, olha só então. Quando alguém procura Cristo, na maior parte das vezes, o procura por necessidade. Grande parte das pessoas, quando oram por uma necessidade. Estão com alguma enfermidade, estão com algum problema, estão com alguma dificuldade e buscam a cura, buscam a libertação, buscam essa transformação. Porém, o propósito de Cristo na vida de qualquer ser humano não é pura e simplesmente tornar a vida melhor. Não é esse o propósito. Porque para todos nós, foi dado o direito a viver uma vez e depois entrar em juízo, como fala lá em Hebreus, né? Ah, se eu errar nesta vida, eu acerto na próxima. Não, na próxima tu não acerta nada. Né? Você que acredita em reencarnação, claro que você tem o direito de acreditar no que quiser. Só o dia que tu morre, isso é mentira. Né? Mas pode acreditar, não tem problema nenhum. Mas o dia que morrer, vai descobrir que não vai voltar como cachorro, galinha, periquito, papagaio, não volta. Né? Mas se quiser continuar acreditando, não vamos brigar por isso. E aqui nós estamos vendo, então, que a todos foi dado o direito. Então, você, independente, mesmo que não tenha religião nenhuma, você pode lutar, batalhar e ter uma vida melhor e viver a tua vida do modo que você quiser. E amém. Né? Ninguém é obrigado a nada. Só aconselho que seja eterno, viu? Só não morre. Por questão de segurança, não morra. Seja eterno, né? Porque o dia que morre, tudo isso que você aqui abriu mão vai te fazer falta. Mas observa então aqui que o propósito de Cristo não é pura e simplesmente tornar a tua vida melhor, porque isso você mesmo tem capacidade de fazer em grande parte dos casos. Tá?
tomando decisões corretas, fazendo escolhas corretas. Isso vocês facilmente teriam centenas de exemplos no mundo de pessoas que por vezes não acreditam em Deus e têm uma vida a olhos humanos muito boa. Porém, nós que conhecemos a verdade, por consequência, deixamos de ser cegos, ou seja, de acreditar que a vida é apenas aqui e acaba, que conseguimos ser libertos por Cristo e passamos a enxergar uma realidade que grande parte das pessoas escolhem não ver. Né? Por exemplo, eu não acredito em Deus. Né? Pois bem, é um direito seu, mas com certeza nunca assistiu um culto ou uma campanha, que eu acho que é mais fácil, nunca assistiu uma campanha do Ministério Cristo ao Senhor, porque ali você ia enxergar, em muitos casos aconteceu, de pessoas endemoniadas sendo libertos. Você já ia perceber que não tem como dizer, demônio não existe, é só assistir um culto do Ministério do Senhor, tem centenas aí, inclusive nos programas de rádio, na página e no site, eu botei aí, inclusive, esse tempo um vídeo de uma libertação que o bispo José fez aqui, mostrando que demônios existem, está aí a prova, né? Também temos, como aqui o próprio texto fala, né? Que o próprio Jesus fazia isso, de libertar as pessoas de demônios. Deus não existe, então com certeza você nunca viu um culto, uma campanha do Ministério Cristo ao Senhor, onde os anjos falam por profetas em línguas que eles nunca estudaram. E outras pessoas usadas por Deus interpretam mais de 50 línguas, né? 53 línguas que também nunca estudaram. E como é que consegue isso? Porque, de fato, Deus existe. Mas é claro que você pode escolher continuar na ignorância, achando que Deus não existe. É só não assistir nenhuma campanha do Ministério Cristo ao Senhor. Se você assistir... Eram 57, 4 por estinta, no mundo inteiro, 4 tribos de índios por estintas. E aí ficou 57. Então, olha só. Então, veja que para não acreditar em Deus, não pode assistir a nenhum culto do Ministério Cristo ao Senhor, porque senão você não vai ter como não acreditar, porque está lá os demônios sendo expulsos, está lá as pessoas falando em línguas que nunca aprenderam, interpretando línguas que nunca aprenderam, confirmando aquilo que a Bíblia mesmo fala, que a Bíblia mesmo descreve em diversos momentos. E nós observamos, então, que todo mundo tem o direito de viver do modo que quiser, do jeito que quiser, e ser do modo que quiser. É um direito seu e a gente não vai brigar por isso. Agora, se nós queremos nos propor, não, mas eu quero ter um relacionamento com Cristo. Eu quero que Cristo faça parte da minha vida. Aí que entra o que estas mulheres aprenderam. Olha ali então. Então Jesus estava pregando em diversos lugares, em diversas aldeias, como está no versículo 1, né? Estava pregando, anunciando o Evangelho de Deus, os seus 12 discípulos iam com ele, né? E olha só mais, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu não sei se tem uma Bíblia de uma certa igreja, que eu não vou falar o nome aqui para não ir preso, mas que ela apagou cerca de, eu não lembro se foi 8 ou 12 versículos da Bíblia, porque fala em demônio e eles não acreditam em demônio. Né? Então, como é que tu faz para resolver o problema? Simples, passa a borracha. Pronto, o demônio não existe mais. Que barbada, né? Mas, cuidado, viu? Cuidado, né? Mateus 17, 21, se algum dia você pegar uma Bíblia e lá em Mateus 17, 21 tem um tracinho, pode pegar essa Bíblia e botar fora que não está perdendo nada. Né? Cuidado com isso, viu? Tem Bíblias alteradas por aí, né? A gente sempre usa como base de ensino a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Essa... Não tem a palavra Senhor. Eu li uma Bíblia que não tinha, de capa a capa, não tinha a palavra. Cruz também, algumas falam só estaca, poste, né? Então,
cuidado, né? Quando forem ler, eu uso diversas versões, mas a base é a João Ferreira de Almeida, revista aí corrigida, uso várias outras para ter uma linguagem mais fácil para o povo entender, mas eu sempre tenho em mente, não pode ter, o sentido tem que ser o mesmo, não pode mudar. Né? Então, cuidado. Então, nós vemos aqui, então, que aqui na nossa não está apagado, não está alterado, né? Tá ali, foram 7 demônios expulsos dela. E olha o versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Aí que eu quero chamar a tua atenção. Cristo, ele não libertou essas mulheres, ele não agiu na vida dessas mulheres, pura e simplesmente para que elas fossem pessoas mais alegres e mais felizes, e pronto, ela segue a sua vida tranquilamente. Se o propósito delas fosse este, então Cristo não precisava ter intervindo, não precisava ter liberto elas. Quando Deus liberta, quando Deus nos proporciona uma cura, um milagre, uma transformação, Ele está proporcionando meios para que nós venhamos fazer parte desta obra. De que forma? Erroneamente, como muito se vê hoje em dia, de ver mulheres fazendo atos religiosos, muito comum e por vezes interpretam errado os textos, espiritualmente não tem valor, viu? Um casamento feito com uma mulher, um batismo, não é desprezando as mulheres de forma alguma. A gente pode ver que elas eram muito bem-vindas e muito ajudavam o Senhor. A gente, quando estudou o livro de Atos, por exemplo, muitas mulheres até avançadas em idade passavam aqui e já eram viúvas, não tinham uma família para cuidar, passavam o dia no templo falando da palavra de Deus. E não há nenhum problema nisso. O problema é quando você quer pegar essas mulheres e colocar como apóstola, discípula e assim por diante. Aí você está criando uma religião própria. Mas isso então tinha que ser proibido. Não. No mundo pode criar a religião que for. Pode ter o costume que for, o hábito que for, só não pode entrar no céu. Mas aqui na terra pode criar sem problema nenhum, viu? Só não pode entrar no céu. Exatamente. Depois, Cristo, no juízo final, que separe o que é dele, não é, até porque eu não sou juiz. Não é minha função essa. Então, deixa crescer. Agora, atos religiosos, se você, por exemplo, foi casado por uma mulher e está ouvindo essa mensagem, peça para o teu pastor, quem sabe, se tu tem um pastor, peça para que ele ore e abençoe o casamento de vocês. Isso vai evitar muitos problemas espirituais. Porque em matéria de religião, as pessoas podem fazer o que quiser, viver da forma que quiser, se vestir do modo que quiser, usar o que quiser, e Deus não vai mandar raio em cima de ninguém por causa disso. O problema é quando sai daqui. Porque aqui tudo pode, do outro lado não é bem assim. Então a gente procura fazer a diferença, e essas mulheres, olha aqui, essas mulheres que receberam libertações grandes, como de 7 demônios, daqui a pouco, mas só 7 demônios, já escutei falar de 7 legiões. Se esses 7 demônios eram 7 caciques, então isso aqui era uma turma enorme de grande. Não era pouca coisa. Claro que o texto ele não ficou se aprofundando muito nesta questão, porque não faria nenhum sentido nesta época, nesse momento, aonde nem sequer tinha descido ainda o Espírito Santo. Não fazia muito sentido se aprimorar, se aprofundar muito nestas classificações espirituais. Então aqui foi usada uma linguagem o mais simples possível para entender. Foi uma grande libertação que essas mulheres tiveram com Cristo, porém, a partir daí, elas passaram a servir a Cristo. Servir. Elas passaram a ser instrumentos de bênção no meio do trabalho que Cristo realizava. Aí que entra a questão que eu acho lindo nesses 3 versículos tão pequenos, é que quando eu me converti para ajudar, não para estrovar.
E isso é um exame que eu tenho que fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que perceber aonde eu sou útil, aonde eu tenho condições de fazer e aonde eu não tenho condições de fazer. Às vezes nós até achamos que temos nesse momento mais condições do que de fato temos, até por uma questão de vontade de fazer a obra de Deus. Pedro mesmo, ele caiu nesse engano, onde ele disse, Senhor, se preciso for, morrerei contigo. E Jesus responde, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro gostava de apanhar. Eu não me recordo dos outros discípulos alguém ser tão teimoso assim. Pedro era danado, se tornou um grande homem de Deus depois, A sombra curava, um homem que tinha um grande talento, Deus tinha muita facilidade em usá-lo, ao ponto que no tempo que ele era rebelde, caminhou em cima da água. Então, tu imagina, quando ele dava liberdade, Deus realmente usava muito. O problema é quando não estava sendo usado por Deus, aí era um problema. Mas com Jesus e um cajado pesado, não tem crente ruim. Aí você observa que em outro momento, lá no finalzinho do ministério de Cristo, de Pedro, certa vez eles conversando, ali Pedro já achando, não, mas agora eu tô firme, agora eu vou embora. Cristo chega para ele, eu até imagino a cena, chega, bate no ombrinho, Pedro, o dia que tu te converter, ajuda os teus irmãos. O cara nasceu para apanhar. Por quê? Porque ele estava achando que tinha mais capacidade do que de fato tinha naquele momento. Ele tinha que crescer e evoluir muito ainda na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de se comportar. Por vezes ele era muito bruto na sua forma de expressar, de falar, e ele tinha que ser mais cuidadoso com isso. Vai mais devagar, não chega dando porrada em todo mundo, senão não ganha ninguém para usar desse jeito. Então ele tinha que ter um equilíbrio muito melhor, que faltava nele isso. Diferente já quando você lê 1 Pedro e 2 Pedro, que a gente estudou lá na série Emoções, a impressão que eu tive quando li que não era o mesmo Pedro. Porque a mudança é drástica, é radical. Um homem teimoso escreve, sede fiel a toda autoridade, tanto a boa quanto a má. Em outras palavras, apanha quieto e dá glória a Deus. Um homem que antes retrucava, um homem que antes se achava demais, ou seja, o Espírito Santo conseguiu trabalhar nele. Então a gente observa que esses versículos, eles estão chamando a nossa atenção de que, primeiro, quando Deus agir na minha e na tua vida, nós temos a responsabilidade de ser instrumentos de bênção no ambiente, na igreja que a gente vive. Nós temos que ajudar o trabalho a crescer, desenvolver das mais diversas formas. Tinha uma aqui que era esposa do procurador de Herodes, possivelmente ela não viajava com Cristo, porém ela servia com as suas fazendas, ela ajudava a financiar, patrocinar todas essas viagens e trabalhos. Cada uma delas desenvolvia um trabalho, elas queriam que Cristo as visse não apenas no momento que as curou, elas queriam ser vistas ao longo da sua vida inteira, queriam ser lembradas por Cristo ao longo da sua vida inteira. Para quê? Para lá no final da sua vida, Cristo também lembrar delas e lhe conceder a salvação. Isso é uma escolha que a gente faz, é uma decisão que nós vamos tomando de conseguirmos sermos diferentes. Como o apóstolo Paulo mesmo descreve nas suas cartas, e eu acho lindo isso em Paulo, porque ele compartilha com nós, não apenas aquilo de grandioso que aconteceu, até porque os milagres que aconteceram através dele, ele não relata, é Lucas que vai relatar. Ele tinha um certo cuidado com isso. Agora, ele relata os erros que ele foi cometendo ao longo do Evangelho. E ele teve a simplicidade e a incrível capacidade de dizer o seguinte: eu sou um homem de muitos erros, porém,
Tudo que fiz por Cristo. Errei, mas errei tentando acertar. Errei tentando fazer o melhor. Eu queria ir para a esquerda, Cristo me mandou para a direita. Eu queria ir para a direita, Cristo me mandou para a esquerda. Ele reconhece isso. Ele reconhece, não é em vão que ele se tornou um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, porque ele teve a capacidade de perceber: eu tenho muitos defeitos, então eu vou sentar no caminho e não vou fazer mais nada para não atrapalhar. Não! Cristo me escolheu para mim fazer a diferença. Porém, eu tenho que fazer a diferença da forma correta, da forma que Ele deseja. Para que em cada trabalho que eu faça, seja ele pequeno ou grande, seja um trabalho que venha ajudar a Cristo, que venha a ajudar neste grande trabalho que os apóstolos tinham. Todos são bem-vindos a trabalhar, todos são bem-vindos a lutar, e o importante é que ao final de cada ano, estamos aí, véspera de Natal, Cristo nasceu para quê? Para nos fazermos servos de Cristo, instrumentos nas mãos de Deus. E a todo dia, a todo momento, você tem o direito de escolher dar ouvido ao teu coração, que é malvado, enganoso e perverso, ou pode dar ouvido para Jesus através do teu pastor, através do teu líder. A diferença é que o coração é tão sem vergonha que quando o pastor fala, magoa. Quando o coração fala, te exalta, te engrandece. Para quê? Para enganar as tuas emoções e você, com o passar do tempo, tender a ficar contra aqueles que estão querendo o teu bem ou enxergar o bem como se fosse um mal. Inclusive o apóstolo Paulo cita o exemplo de um tal de Alexandre e um outro, que ele teve que entregar nas mãos de Satanás de tão atrapalho que eles se tornaram no evangelho. Pessoas que se converteram. Isso. Ele teve que entregar nas mãos de Satanás, para quem sabe assim conseguisse se salvar. Um homem que se converteu igual essas mulheres aqui, ó, que viu esses milagres, que viu essas bênçãos, que viu essas graças, se deixou levar pelo seu malvado coração. Então nós precisamos ter em mente isso, esse crescimento no evangelho. Todo mundo quer poder viver, como seria bom caminhar em cima da água, como Pedro, que fosse 3, 4 passos para viver esta emoção. Amém? Então aprenda a apanhar como Pedro apanhou. Apanhou e chegou ao ponto de falarem para Cristo em uma conversa, e próprio discípulo, João 6, ali depois dele falar a questão da Santa Ceia, do 53 em diante ali, que ele fala que aquele que não comer do meu corpo e não beber o meu sangue não é digno de mim. Quando os discípulos escutaram isso, começaram a dar tudo no pé. Comer carne e beber o sangue do homem? Estou fora, estou indo embora. Olha o coração malvado, o perigo que a gente está falando aqui, a ignorância. O coração, ele tem essa capacidade de fechar o nosso entendimento e a gente não consegue entender a verdade. E aí Cristo olha para eles, para os discípulos mais perto, né, que depois foram chamados de apóstolos, e vocês vão querer ir também? E aí eles respondem: mas para onde nós iremos se é de ti que vem a salvação? Ou seja, pode bater, do teu lado eu não saio. E todos eles foram amadurecendo este evangelho, foram amadurecendo esta capacidade, foram percebendo quanto eles poderiam fazer muito mais do que eles mesmos esperavam ou sonhavam em fazer, se permitissem esse processo de mudança, de transformação, que as mulheres aqui conseguiram. Estavam ali ajudando, lutando, batalhando, servindo a Deus com as suas fazendas, ajudando as que podiam viajar para auxiliar. Os textos não se aprofundam muito, mas daqui a pouco auxiliar na organização
das tendas, em fazer uma comida, ou seja, auxiliar em todo o trabalho que ali estava acontecendo, e sentiam alegres e felizes, porque elas tinham essa capacidade agora, e Cristo estava abençoando elas, estavam felizes, libertas, e elas estavam vivendo este momento com alegria, com felicidade, com prazer. Então Deus quer que lá em 2025, independente do que aconteça, você possa fazer obras muito maiores do que aquelas que Cristo fez por você hoje, ao longo deste ano. Porém, é preciso deixar o medo de lado, e principalmente o malvado coração, que se transforma em muitas emoções, e uma delas é a ignorância, né? Que, na verdade, ignorância não é nenhum palavrão, né? Se algum momento te chamarem de ignorante, né? Isso não é ofensa, viu? Sabe, tem gente que fica bravo de chamar de ignorante. E, na verdade, quando chama alguém de ignorante, significa, pode pegar o dicionário, falta de conhecimento. Ou seja, tu está falando ou tentando fazer um trabalho que não possui conhecimento suficiente ainda. Não tem nada demais, né? Então, é importante que a gente entenda no exemplo dessas mulheres. Elas faziam o pequeno, mas faziam o pequeno bem feito. Faziam com amor, com alegria, com satisfação. Assim como todos os 12 apóstolos foram aprendendo, Judas, claro, depois caiu, aí entrou outro no lugar, acho que é Matias, se não me engano o nome dele. Está ali no início de Lucas, né? Se eu não me engano é esse o nome dele. Mas todos eles foram mudando, transformando, enfrentaram grandes lutas, grandes dificuldades, mas aí a cabeça já era outra. Por quê? Porque o prazer não estava na vitória, o prazer estava em servir a Deus. Ao ponto que ali em Atos 5, este mesmo Pedro, tomou uma tunda de chicote e saiu dali feliz da vida, porque foi digno de padecer pelo nome de Jesus. Lindo isso. Um homem completamente transformado se tornou perfeito com isso? Não, nunca. Por isso que Davi falava, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Nunca seremos melhor do que ninguém. Precisamos um dos outros sempre. Cerca de 18 anos depois, quando você lê o livro de Gálatas, lá está Paulo puxando as orelhas, adivinha de quem? Pedro. 18 anos depois. Disse, Pedro, em palavras que vocês entendam, Pedro, você está sendo um hipócrita. Porque o mestre nos ensinou uma coisa e agora tu está fazendo outra. Pedro, 18 anos depois, já começou a deixar o grande problema do crente é a acomodação. Quando tu estuda os antigos profetas, tanto o antigo quanto o novo, o grande problema é a acomodação. É quando o profeta tem muito tempo de casa, de igreja, e ele entra nesse processo de acomodação. Aí que é o perigo. Pedro, ele entrou nesse processo, e aí ele começou a ter medo dos judeus, de ser morto, de ser apedrejado. Então, quando ele estava com os judeus, ele defendia a circuncisão, ele defendia que a pregação tinha que ser só para os judeus e deixava os outros irmãos de lado. Aí, quando não tinha judeu junto, ele tratava todo mundo igual, um beijo, abraço, carinho, do mesmo jeito. E teve que vir Paulo, 18 anos depois, puxar as orelhinhas dele. Não, Pedro, volta para o caminho certo, né? Mas ainda bem que tinha um Paulo para ajudar ele, né? A ficar firme até o final e alcançar a salvação. Que todos nós possamos ter essa graça e essa bênção. Não estamos isentos de errar e de falhar por termos muito tempo de igreja. Muito pelo contrário. Os textos mostram que quanto mais tempo de igreja você tiver, maior é a chance de você errar por cair na acomodação. Né? É o mesmo crente sempre, não faz nada novo, não ora diferente, não clama diferente, não busca nada de novo. Até as orações já começam a ser mais simples, aquela Jesus, obrigado, abençoa, amém, e encerrou a oração. Né? Já começa a fazer orações otimizadas. Né? Então faz a diferença. Então cuidado com isso. Busca o Senhor Jesus. Creia em Deus. Deus é bom, Ele te ama. Recebeu a todas essas mulheres, recebeu a todos que o procuraram, ajudou, pregou, ensinou, deixou
o Espírito Santo para nos ajudar, nos alertar, nos avisar. Muito fez com Paulo, né? Não era comum Paulo ir pregar lá na região onde Pedro pregava, eles tinham feito um acordo, né, de organização, mas Paulo ele descreve ali em Gálatas que Deus o enviou para lá justamente para chamar a atenção de Pedro, né? Para o mal de Pedro, não, para o bem dele, né? Passou tanta coisa por amor ao Evangelho, aí vai errar no final da caminhada? Não, não faça isso. Então, como é que Deus foi fazer? Chamou Paulo, levou até lá, Paulo chamou a atenção dele e ficou tudo na boa e fizeram um evangelho lindo que, como diz os últimos textos, se espalhou pelo mundo inteiro. Por quê? Porque foi um evangelho onde eles se ajudavam, se auxiliavam. Um percebeu alguma coisa, já se ajudavam, eles eram líderes, né? E assim a bênção de Deus aconteceu. Que em 2025, independente se for um ano bom ou ruim, você seja um cristão muito bom, você seja um cristão cada vez melhor, porque o que te define não são os problemas e as dificuldades, mas o amor de Deus no teu coração. Palmas para o Senhor Jesus, toca a palavra, Bispo José.